O caminho de Diego, quando a fé move as montanhas. Diego tinha apenas 27 anos, mas carregava nas costas um peso que parecia esmagar sua alma. Há 3 meses, o médico havia confirmado o diagnóstico que mudaria sua vida: esclerose múltipla. A doença avançava rápido, e os sintomas: fraqueza nas pernas, visões turvas, dores que queimavam como fogo o deixavam cada vez mais dependente dos outros. O pior não era a dor física, mas a certeza de que, em pouco tempo, não conseguiria mais trabalhar como mecânico, a única coisa que sabia fazer desde os 15 anos. Sua mãe, viúva e já frágil, chorava em silêncio enquanto tentava esconder o desespero. Meu filho, o que vai ser de nós? Ela murmura uma noite, enquanto Diego, sentado na cadeira de rodas emprestada, olhava pela janela, sem resposta. Ele havia tentado de tudo: remédios caríssimos que só aliviavam por algumas horas, promessas de curas milagrosas em lugares duvidosos, até mesmo a raiva contra Deus por permitir aquilo. Se ele existe, por que me abandonou? Gritava em pensamentos, enquanto as contas se acumulavam e a esperança minguava. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque e vestidos longos e discretos, bateu à sua porta com um prato de comida. Diego, meu filho, você precisa vir comigo domingo, disse ela, com uma firmeza tranquila. Não é lugar de curandeiro, não. É a igreja do Senhor. Lá, a gente ora, e Deus ouve. Diego quase riu. Já tentei orar, Dona Maria. Não adianta. Mas algo no olhar dela, uma certeza que não vinha de palavras, mas de algo mais profundo, o fez prometer que iria. Talvez só para não magoá-la. No domingo seguinte, Diego entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, e um pequeno púlpito à frente. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem palmas. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias abaixo dos joelhos e cabelos presos cantando hinos à capela, vozes unidas em uma melodia que, apesar da simplicidade, parecia tocar o céu. Diego sentou-se no fundo, desconfortável, observando tudo. O ancião, um homem de barba branca e postura serena, dirigia a reunião com voz calma, lendo passagens da Bíblia como se cada palavra fosse uma semente plantada ali, naquele momento. O Senhor é bom para os que nele confiam, leu o ancião do Salmo 34. Diego baixou a cabeça. Confiar? Como? Mas então, algo inesperado aconteceu. Um irmão se levantou e deu um testemunho. Era um homem magro, de mãos calejadas, que contou como havia perdido o emprego e, na miséria, encontrou na igreja não só alimento para o corpo, mas paz para a alma. Deus não nos desampara, disse ele, com lágrimas nos olhos. Às vezes, Ele permite a tempestade para nos ensinar a navegar. Aquelas palavras ecoaram em Diego como um chamamento. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam. Diego hesitou, mas Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: fala com ele, filho. Não precisa de palavras bonitas. Só fala. E, pela primeira vez em meses, Diego chorou. Não de dor, não de revolta, mas de um cansaço tão profundo que só encontrava descanso ali, naquele chão de madeira gastado pelo tempo e pelos joelhos dos fiéis. Senhor, eu não sei se o Senhor me ouve, mas se ouve, me ajuda, foi tudo que conseguiu dizer. As semanas passaram, e Diego começou a frequentar a igreja não por obrigação, mas por uma necessidade que nascia dentro dele. Aprendeu os hinos de Jesus, meu Salvador, a ti me entrego, e repetia-os em casa, como uma oração cantada. Participava da Santa Ceia, partilhando o pão e o vinho com os irmãos, sentindo que, naquele gesto simples, havia uma promessa. Um domingo, após o culto, o ancião o chamou. Diego, você já pensou no batismo nas águas? Diego engoliu em seco. Eu não sei nadar, ancião. O homem sorriu. Não é sobre nadar, filho. É sobre morrer para o mundo e nascer de novo em Cristo. Aquela ideia o assustou e, ao mesmo tempo, lhe deu uma esperança estranha. No dia do batismo, um sábado de manhã, Diego desceu as escadas da piscina batismal com o coração batendo forte. A água estava fria, mas quando o ancião o mergulhou, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Diego sentiu algo que não conseguia explicar, como se uma corrente soltas das amarras que o prendiam ao medo.
Quando saiu da água, os irmãos cantavam, e ele chorava sem vergonha. Não estava curado, suas pernas ainda tremiam, a visão ainda embaçava, às vezes bate algo dentro dele havia mudado. 3 meses depois do batismo, Diego acordou uma manhã e percebeu que conseguia mover os dedos dos pés. No início, pensou que fosse imaginação, mas, ao longo dos dias, a força foi voltando. Primeiro, conseguiu ficar em pé com apoio. Depois, dar alguns passos trôpegos. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Remissão espontânea, disseram, sem explicação. Mas Diego sabia. Não era remissão. Era uma resposta. Naquele domingo, ele se levantou durante os testemunhos. Com voz trêmula, contou sua história. Eu vim aqui arrastando minha desgraça, achando que Deus tinha me esquecido. Mas Ele nunca esquece. Às vezes, a cura não vem do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente pede. Mas vem. Os irmãos choravam. O ancião, com os olhos brilhando, disse apenas: a fé é assim, ela não tira a prova, mas nos dá força para passá-la. Hoje, Diego caminha sem muletas. Trabalha novamente na oficina, agora com um propósito diferente: ajudar outros que passam por lutas semelhantes. Toda semana, ele está na igreja, não só para receber, mas para dar, seja um prato de comida a um necessitado, seja uma palavra de ânimo a quem está fraco. Aprendeu que os milagres não são só as curas que vemos, mas as mudanças que Deus opera no coração enquanto esperamos. E quando perguntam como tudo aconteceu, ele responde com um sorriso: não foi eu. Foi a mão de Deus, a fé dos irmãos, e uma igreja que me ensinou a ajoelhar antes de tentar andar. Porque, no fim, a maior lição não foi a cura do corpo, mas a certeza de que, mesmo nas trevas, há uma luz e ela brilha mais forte quando a compartilhamos. A vida de Diego mudou, mas a história dele não terminou ali. Um dia, enquanto arrumava as ferramentas na oficina, um homem entrou manco, com o rosto marcado pela dor e pela desilusão. Era o seu João, um antigo conhecido do bairro, que há anos vivia amargurado depois de um acidente de trabalho que lhe tirou a mobilidade e a esperança. Ouvi dizer que você andou de novo, Diego. Será que Deus ainda faz milagre pra gente como eu? Perguntou, com a voz embargada. Diego largou a chave de fenda, olhou nos olhos daquele homem e viu nele o próprio reflexo de alguns anos atrás. Seu João, eu não tenho resposta para tudo, mas tenho uma coisa que nunca me deixou na mão: a fé. E se o Senhor quiser, a gente pode começar hoje. Não com promessas vazias, mas com oração. Porque onde tem um coração quebrado, Deus tem um jeito de consertar. E assim, como um rio que transborda, a história de Diego começou a tocar outras vidas. Ele levou seu João à igreja, não com palavras bonitas, mas com a simplicidade de quem já esteve no fundo do poço. Os irmãos da CCB os receberam com aquele carinho que só quem entende a dor alheia pode oferecer. Não houve pressa, não houve cobrança, apenas amor e a certeza de que Deus age no seu tempo. Semanas se passaram. Seu João começou a frequentar os cultos, a participar das campanhas, a sentir aquele calor no peito que só a presença do Espírito Santo traz. Até que, numa noite de oração, enquanto os irmãos clamavam, algo aconteceu. Não foi um estrondo, não foi um clarão, foi uma paz tão profunda que seu João sentiu as pernas tremendo, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Quando tentou se levantar, apoiado nos braços dos irmãos, os pés obedeceram. Primeiro um passo, depois outro, e então, ele andou. Não perfeitamente, não sem dor, mas andou. E naquela noite, o chão da igreja foi molhado não só pelo suor da luta, mas pelas lágrimas de gratidão. Mas o milagre maior não foi só o corpo de seu João respondendo. Foi ver aquele homem, que antes amaldiçoava o dia em que nasceu, agora abençoando até os tropeços, porque sabia que cada um deles o aproximava mais de Deus. Foi ver Diego, que já tinha sido curado, sendo curado de novo desta vez, do medo de não ser suficiente. Porque ele entendeu que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E a oficina virou um ponto de encontro. Quem passava por ali não encontrava só concertos de carro, mas concertos de alma. Diego e seu João, lado a lado, mostravam que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. É o pai que volta para casa depois de anos no vício, é a mãe que sorri de novo depois da perda, é o jovem que larga as ruas porque encontrou um propósito. Tudo isso, eles sabiam,
começava com um joelho no chão e um coração aberto. Hoje, quando Diego olha para trás, não vê só a história de um homem que voltou a andar. Vê uma corrente de bênçãos que começou quando ele decidiu confiar, mesmo sem enxergar o caminho. E quando alguém pergunta como tudo isso é possível, ele aponta para cima e diz: Deus não muda a história da gente para a gente ficar parado nela. Ele muda para a gente mudar outros. E assim, o milagre não para nunca. Porque na CCB, a fé não é só para ser guardada, é para ser vivida, compartilhada, multiplicada. E cada vida transformada é a prova de que, quando Deus escreve uma história, Ele não usa ponto final. Usa reticências, para mostrar que sempre tem mais. Era uma tarde de sábado na congregação cristã no Brasil, e o sol entrava pelas janelas da sala de oração como se quisesse testemunhar mais um milagre. Diego, agora firme em seus próprios pés, ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto. Os irmãos o cumprimentavam com sorrisos e apertos de mão, mas ele notou algo diferente no ar, uma família nova, com olhares marcados pela dor. O pai, de cabeça baixa, segurava uma foto amassada de um menino de uns 10 anos, sentado em uma cadeira de rodas. A mãe, com os olhos vermelhos, apertava contra o peito um cobertor infantil como se ainda pudesse sentir o cheiro do filho. Diego reconheceu aquela dor. Sabia como era carregar uma foto no bolso, achando que era tudo que restava. Mas também sabia que, na CCB, nenhuma história estava acabada. Irmão, a gente pode conversar? Perguntou o pai, com a voz trêmula. Ouvimos falar do Senhor, do que Deus fez na sua vida. Diego assentiu e os levou para um canto mais quieto. Enquanto o homem contava a história do filho, Lucas, que havia nascido com uma doença rara que o deixará sem movimento nas pernas, Diego sentia o coração apertar. Mas também sentia algo maior, uma certeza que só quem já viu o impossível se tornar real conhece. Já procuramos médicos, fazemos fisioterapia, mas eles dizem que não tem jeito, a mãe soluçou. Mas a gente não aguenta mais ouvir a não tem jeito. Queremos ouvir de Deus. Diego olhou para eles e, sem hesitar, colocou a mão no ombro do pai. Na CCB, a gente não fala não tem jeito. A gente fala, Deus tem um jeito. E se ele mudou a minha história, pode mudar a do Lucas também. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer primeiro. Ele os levou até o centro da sala, onde ainda havia irmãos em oração. Com voz firme, mas cheia de emoção, Diego disse: Irmãos, essa família precisa de um milagre. Não é para amanhã, não é para a semana que vem. É para hoje. Vamos orar como quem sabe que Deus ouve. E ali, entre lágrimas e clamores, a igreja se uniu. Não era uma oração qualquer. Era a oração de quem já tinha visto Deus agir, de quem não pedia por piedade, mas por poder. As mãos se ergueram, os corações se quebrantaram, e o nome de Jesus foi clamado com uma fé que não aceitava um não como resposta. De repente, no meio da oração, o silêncio tomou conta. Todos sentiram. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, pairando sobre aquele momento. E então, sem aviso, o menino que estava nos braços da mãe mexeu a perna. Primeiro foi um tremor, quase imperceptível. Depois, um movimento mais forte. A mãe gritou, o pai caiu de joelhos, e os irmãos começaram a louvar. Lucas, com os olhos arregalados, tentou se sentar. E então, com ajuda, colocou os pés no chão. Levanta, meu filho. Em nome de Jesus, levanta. O pai chorava, com as mãos estendidas. E Lucas levantou. Não foi um passo perfeito. Foi um passo de quem estava aprendendo a andar de novo. Mas era um passo. Um milagre. Mais uma história que o mundo diria impossível, mas que Deus escreveu com sua própria mão. Quando Lucas deu os primeiros passinhos nos braços do pai, a igreja inteira explodiu em lágrimas e alegria. Não era só a cura de um menino. Era a confirmação de que, onde há fé verdadeira, onde há um povo que não desiste de clamar, Deus age. Sempre age. Naquela noite, a família foi para casa com um filho que andava, mas também com algo muito maior, a certeza de que não estavam sozinhos. E Diego, ao ver tudo aquilo, entendeu ainda mais o que Deus lhe havia mostrado: milagres não são só para quem recebe. São para quem crê, para quem ora, para quem não desiste de ser instrumento nas mãos de Deus. Porque na CCB,
cada testemunho é uma semente. Cada cura, um convite. Cada vida transformada, uma prova de que o mesmo Deus que abriu os céus para Diego, que fez Lucas andar, ainda hoje está escrevendo histórias. E ele não para. Nunca para. E assim, mais uma vez, o que parecia o fim virou só o começo. Porque quando Deus está no meio do seu povo, reticências são só o início de algo muito maior. Na semana seguinte, a notícia do milagre de Lucas se espalhou como fogo na palha. Não foi preciso nem um dia para que os irmãos da congregação começam a contar, emocionados, o que tinham visto. As redes sociais lotaram de mensagens de gratidão, fotos do menino de pé, abraçado aos pais, e até vídeos curtos que alguns irmãos tinham gravado no momento da oração. Mas o mais bonito não eram os compartilhamentos, eram os olhares. Os olhares de quem, ao ver aquele milagre, lembrava de uma promessa que Deus tinha feito para sua própria vida e que, de repente, voltou a ter esperança. No culto de domingo seguinte, o pastor não precisou nem anunciar. Assim que a porta da igreja se abriu, os irmãos já sabiam, aquele dia seria diferente. A família de Lucas entrou e, antes mesmo de chegarem aos seus lugares, um coro de vozes começou a louvar. Não era um canto ensaiado, era o coração do povo transbordando. Muitas mãos se levantaram, não só para adorar, mas para apontar para Deus, como quem diz: foi você, Senhor. Só você. Quando o pastor chamou a família para dar o testemunho, o pai de Lucas, que sempre foi um homem de poucas palavras, segurou o microfone com as mãos trêmulas. Ele não chorou só de emoção, chorou de alívio. Porque ali, naquela igreja, ele tinha derramado lágrimas de dor, de dúvida, de cansaço. Mas agora, aquelas lágrimas eram de gratidão. Irmãos, eu não tenho palavras para explicar o que Deus fez. Os médicos disseram que era impossível. Os exames mostravam que não tinha jeito. Mas Deus disse que tinha. E então, como se fosse um sinal, Lucas, que estava no colo da mãe, pulou no chão e começou a correr. Não foi um passo tímido, foi uma corrida de criança livre, de quem descobriu que as pernas não eram só para ficar paradas. A igreja inteira explodiu em glórias. Alguns irmãos caíram de joelhos, outros levantaram as mãos, e até quem estava de fora, passando na rua, parou para olhar, sentindo que ali tinha algo sobrenatural. Mas o milagre não parou em Lucas. Porque quando Deus começa a agir, ele não faz pelas metade. Naquela mesma semana, uma irmã chamada Maria, que há anos lutava contra uma doença nos rins, sentou na cadeira do médico e ouviu a frase que nunca pensou que ouviria: seus exames estão normais. Não entendo, mas está tudo bem. Ela não contou para ninguém de início, porque queria ter certeza. Mas quando os novos exames confirmaram, ela correu para a igreja no meio da semana, só para agradecer. E quando ela abriu a boca para dar o testemunho, as palavras saíram entre soluços: Deus me curou. Não foi remédio, não foi médico. Foi Deus. E assim, um milagre puxou o outro. Um irmão que estava desempregado há meses recebeu uma ligação no dia seguinte ao culto, com uma oferta de trabalho melhor do que ele sonhava. Uma senhora que não enxergava direito há anos tirou os óculos no meio da oração e percebeu que conseguia ler a Bíblia sem dificuldade. Jovens que estavam afastados voltaram para a igreja, pais que estavam em briga se reconciliaram, e até quem nunca tinha pisado numa congregação apareceu, atraído por aquelas histórias que não davam para explicar só com lógica. Diego, que tinha sido usado por Deus para trazer a palavra daquele milagre, não ficou parado. Ele começou a visitar os irmãos, a orar com quem estava doente, a levar esperança para quem tinha desistido. Não era mais só um jovem cheio de dúvidas, era um homem que tinha visto o poder de Deus de perto e não conseguia ficar quieto. Em uma dessas visitas, ele encontrou um casal que há anos tentava ter um filho e já tinha perdido as contas das vezes que choraram juntos. Diego orou com eles ali mesmo, na sala da casa simples, e quando saiu, deixou uma promessa: Deus não esqueceu de vocês. O que ele fez por Lucas, ele pode fazer por vocês também. 3 meses depois, aquela mesma mulher ligou para a igreja, chorando. O teste de gravidez tinha dado positivo. E não era só isso, os médicos disseram que ela estava esperando gêmeos. Na CCB, os milagres não são coincidência. São respostas. Respostas de um Deus que ouve, que vê, que não se esquece dos seus. E cada história, cada cura, cada vida mudada é como uma pedra jogada num lago, as ondas não param.
Elas vão longe, alcançam quem a gente nem imagina, e faz com que mais pessoas digam, como aquele salmista: venham e vejam as obras de Deus, ele é terrível em seus feitos para com os filhos dos homens. Porque quando Deus começa a agir, não tem mais volta. O que era desespero vira fé. O que era dor vira testemunho. E o que parecia impossível vira só mais uma prova de que, na congrega cristã no Brasil, Deus está vivo. E ele não muda. Ontem, hoje e sempre, ele é o Deus dos milagres. O milagre se completou quando, 9 meses depois, nasceram Lara e Noah, 2 bebês saudáveis, de olhos brilhantes e sorrisos que pareciam carregar um pouco do céu. Os médicos, os mesmos que haviam dado um diagnóstico sem esperança, agora olhavam para aquela família com lágrimas nos olhos. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles, enquanto segurava os pequenos nos braços. Mas a gente sabe que tem uma explicação, e ela se chama Deus. A mãe, que antes chorava em silêncio no quarto do hospital, agora abraçava os filhos com força, sussurrando: o Senhor não só me deu vida. Ele me deu vida em dobro. O marido, que havia se ajoelhado em desespero, agora se ajoelhava em gratidão, porque Deus não apenas ouviu seu clamor, ele o transformou em louvor. E assim, aquela história que começou com um não tem jeito terminou com um Deus fez jeito. Porque milagres não são exceções na vida de quem crê, são confirmações. Confirmações de que, mesmo quando o chão treme, Deus está segurando nossas mãos. Que quando a noite parece infinita, Ele já está preparando a aurora. E que, quando o mundo diz acabou, Deus sussurra: e espere. Eu ainda não terminei. Hoje, Lara e Noah crescem rodeados de amor, e sua mãe conta essa história não como algo do passado, mas como um lembrete vivo de que Deus ainda escreve finais felizes. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. E quando a gente olha para trás e vê as pegadas que nos trouxeram até aqui, percebe: em nenhum momento estivemos sozinhos. Que esta história te lembre: se Deus abriu o mar vermelho, Ele pode abrir o seu caminho. Se Ele ressuscitou Lázaro, pode ressuscitar os seus sonhos. E se Ele deu gêmeos a uma mulher que não podia mais ter filhos, imagine o que Ele pode fazer por você. Não desista antes do milagre. Porque na CCB, Deus não só existe, Ele age. E o impossível? Bem, isso é só a sua especialidade.